Aqui com vocês, e eu queria que você falasse assim para o seu irmão, diga: preste atenção, meu irmão. Desse jeito ele não vai prestar atenção não. Diga: preste atenção, meu irmão, porque é forte o que Deus vai liberar sobre a tua vida. Tanto Jonathan como Marcones podem ficar livres por enquanto, viu? Se quiser ficar aí, pode ficar. Se quiser sentar também, fiquem à vontade. Aqui em Hebreus capítulo 12, você vai poder acompanhar pelo telão. Hebreus capítulo 12, versículos do 1º até o 2º. Aliás, são 2 versículos. E eu vou usar aqui 2 palavras que serão mais contextualizadas para a sua realidade, mesmo dentro da versão que eu estou lendo aqui. Independente da versão, o sentido é o mesmo. E o tema dessa ministração breve será vencendo o maligno. Diga assim: eu já venci. Diga: eu não vou vencer, eu já venci. Aleluia. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Você que está em casa nos acompanhando online, que você possa compartilhar essa live. Quero dizer para vocês que quando vocês marquem a igreja, que vocês sempre estejam ali com o coração voltado para o reino, para a casa de Deus, para a igreja do Senhor Jesus, e que Deus possa sempre superabundar na sua vida em toda boa obra. Hebreus capítulo 12, a palavra do Senhor nos diz: portanto também nós, visto que temos ao nosso redor tão grande nuvem de testemunhas, devemos nos desprender de todo peso e de todo pecado, que ferozmente nos assedia, correndo com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da humilhação, e está assentado à destra do trono de Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Deixa eu orar por você nessa hora, em nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado por cada vida e por cada coração que estão aqui nessa noite, Senhor. Muito obrigado porque Tu és o Deus que fala, Tu és o Deus que se revela, Senhor, e operando, Senhor, quem impedirá? Muito obrigado, Senhor, por tantas vidas que poderiam estar em qualquer outro lugar, Senhor, mas decidiram permanecer na Tua presença, Pai, guardar os Teus mandamentos. Meu Deus, que eu possa desaparecer e que o Senhor apareça, que eu diminua e que o Senhor cresça, e que diante da nuvem da Tua glória, o Teu nome seja exaltado, Senhor. Nós queremos, Senhor, que o Senhor faça como o Senhor quer fazer, realize o que o Senhor quer realizar, porque a obra não é nossa, a obra ela é Tua. Muito obrigado por cada vida, por cada pastor, por cada pessoa que está aqui nessa noite, Pai, que o Senhor os faça superabundar, em nome de Jesus. Se você crê, diga aleluia, diga glória a Deus, e aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus. O nosso Deus, Ele é o Senhor do tempo, por isso eu quero ganhar tempo, para passar para os meus lindos também, porque além de culto de ceia, é também uma quarta-feira de pré-encontro. Então, nós não podemos perder a oportunidade de recebermos até o fim tudo aquilo que Deus Ele tem para falar conosco. E o Senhor tem nos dado uma direção em relação aos cultos, para sermos pontuais, a não ser algumas vezes raras que o Espírito Santo nos permite irmos além. Mas nós queremos terminar mais cedo, e o Senhor nos trouxe uma direção em relação à quarta-feira, para a gente também concluir mais cedo, no máximo 10 para as 10. Meus lindos, uma coisa que eu quero colocar para vocês aqui, ministrando, para que você possa primeiro entender. A carta aos Hebreus, ela foi escrita ao povo judeu. Quando você vê Hebreus, é a mesma coisa do povo judeu. Os gregos
são aqueles que não são judeus, onde na verdade João diz que o Senhor veio para aqueles que eram seus, porém os seus não o receberam. Mas todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, todos aqueles que creem em seu nome. Então, se de repente a salvação era para os judeus, então ela se estendeu para todos, para os gregos que somos nós. Mas essa carta, de maneira específica, ela foi escrita para os hebreus, os judeus. E se havia uma coisa que se enfrentava muito na época, eram os desafios onde os judeus, mesmo já sendo cristãos e crendo no Senhor Jesus, eles queriam ainda e estavam apegados e ligados aos livros da lei. Eles ainda estavam apegados a costumes do Antigo Testamento, onde muitas vezes trazia peso para eles, onde eles não conseguiam caminhar, onde eles não conseguiam praticar aquilo que era estabelecido, mas mesmo assim, eles insistiam nisso. Não sabemos ao certo teologicamente quem foi o escritor dos Hebreus. Muitos dizem que foi o apóstolo Paulo, mas não podemos afirmar isso na sua linguística. Mas a carta aos Hebreus é uma carta que trata sobre fé, sobre o sacerdócio de Cristo. Ela já começa dizendo que outrora, embora o Senhor tivesse falado pelos pais e pelos profetas, Ele falou conosco nos últimos dias pelo seu Filho, mostrando a excelência de Cristo, o acesso direto que nós temos a Ele, que o véu do templo foi rasgado, e o sacerdócio de Cristo que foi perfeito. Então, em todo tempo, a carta aos Hebreus, ela vai exaltando o nome do Senhor Jesus, e como toda a Bíblia, ela é cristocêntrica. Mais do que nunca, essa carta, ela coloca Jesus como centro do Evangelho, coloca Jesus como sendo o único caminho, o sumo sacerdote por excelência, o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito, aquele que nós podemos nos guiar e nos direcionarmos. Mas é interessante que quando o escritor chega no capítulo 12, ele coloca algo extremamente forte em 2 versículos. Ele diz aqui o seguinte: que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E essa nuvem de testemunhas, ela está à nossa volta. Se referindo a quê, pastor? No original, se referindo tanto à nuvem de testemunhas do mundo espiritual, anjos e demônios, como também pessoas que estão à nossa volta. E quantas vezes nós caminhamos oprimidos, reprimidos. Não temos hoje as obras simplesmente porque entendemos que elas salvam, porque ninguém é salvo pelas obras. Nós somos salvos por meio da graça e por meio da fé. Mas a Bíblia diz que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então quem tem a natureza de Cristo manifesta as boas obras, porque a sua natureza é diferente. E muitas vezes a nossa natureza, ela fica como que um pouco confusa, porque Satanás, ele é especialista em tentar confundir a nossa mente e descentralizar tudo aquilo que o Evangelho ensinou. Se existe outra carta também que o apóstolo Paulo, ele pega pesado com os cristãos da galáxia, é a carta dos Gálatas, onde ele diz: olha, se pregarem qualquer outro evangelho que não seja este, que seja a pessoa maldita. Então em todo tempo, a tentativa dos apóstolos e daqueles que estavam escrevendo ali a palavra, inspirados por Deus, era trazer Jesus como sendo a sua centralidade, sem que fosse necessário nenhuma substituição estabelecida pelos homens. Hoje em dia nós temos organizações, funcionamentos, doutrinas, denominações, mas de um modo geral, a obra de Deus, ela é uma só, a visão, ela é de reino, e nós precisamos entender sobre essa identidade que nós temos no reino, e que o reino tem em nós. E é interessante que nesse capítulo e nesse versículo, está dizendo aqui que
nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E eu quero dizer para você, porque eu quero ser bem objetivo nessa noite, que existem áreas na nossa vida que nós precisamos ser libertos. Porque se não formos libertos dessas áreas, jamais conseguiremos viver a vida que Deus tem para nós. A graça não nos foi dada para darmos evasão ao pecado, embora ela nos purifique, nos limpe, porque é um favor imerecido. Mas nós precisamos entender que muitas vezes você está cobrando de você aquilo que a Bíblia não cobra, você está cobrando de você aquilo que os outros não estão cobrando. Você hoje está se suicidando em muitos sonhos e projetos, como Judas se suicidou, porque você não consegue perdoar você mesmo, você não consegue superar o passado, você não consegue superar as dores, você não consegue fechar uma página da sua vida, fechar um ciclo, e de repente você começa a adquirir uma personalidade que não é sua e nem é de Cristo. É uma personalidade que muitas vezes ela é exteriorizada para agradar as pessoas. E o apóstolo Paulo, ele disse que se nós vivermos para agradar os homens, jamais nós seríamos servos de Cristo. É óbvio que a gentileza, o amor, o entender cada característica, agradar as pessoas, isso é importante. Mas isso não pode substituir o agradar a Deus, e não pode substituir de que a minha prioridade é o Senhor. E muitas vezes nós perdemos a nossa identidade, nós deixamos de ser quem Deus quer que sejamos, exatamente porque queremos ser aceitos em uma roda de amigos, porque queremos que alguém nos compreenda, porque queremos que alguém entenda a nossa identidade. E muitas vezes essa identidade que eu falo não é uma identidade de pecado, não é uma identidade nociva, mas alguém quer que você deixe de ser uma pessoa brincalhona, alguém quer que você fale mais, e de repente a sua maneira de ser e o seu jeito de ser não está ferindo ninguém, nem humilhando ninguém. Agora entenda uma coisa: se o próprio Jesus, ele não conseguiu agradar todo mundo, diga para o seu irmão, você também não vai conseguir. E o primeiro princípio que eu quero destacar é: para vencer o maligno, deixe de querer agradar a tudo e a todos. Nós precisamos entender que quem nos guia é o Espírito Santo, quem nos direciona é o Senhor. Se nós fizermos a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, nós temos uma tão grande nuvem de testemunhas, temos, como Jesus também ele tinha, de escribas e fariseus, que não criam que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele estava na sua casa em Cafarnaum, em Marcos capítulo 2, disseram, quando ele disse ao paralítico, perdoados estão os teus pecados, se este homem fora profeta, ele não perdoaria os seus pecados, porque só quem pode perdoar é Deus. Mas o Senhor disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, eu te digo, levanta e anda. Eu quero que você entenda que se Jesus não teve que provar nada a ninguém, você também não tem que provar. Manifeste a vida de Deus. A nuvem está à sua volta, e a nuvem vem do original, embaçamento. Tem gente que não consegue andar, tem gente que não consegue prosseguir na fé, no casamento, no ministério, emocionalmente, é depressão em cima de depressão, são altos e baixos. Por quê? Porque você está rodeado de uma nuvem de pessoas que olham, que apontam, que desconstroem o que Deus constrói, que querem colocar abaixo o que Deus levantou. Mas eu declaro e profetizo nessa noite que você vai viver para agradar a Deus. Se tiver que dizer não, diga. Se tiver que dizer sim, diga. Mas faça a vontade daquele que te criou e daquele que te formou. Saia do meio da nuvem. Fala
Fala para o seu irmão: sai do meio da nuvem, para que você consiga ver. Tem gente que não está conseguindo ver, mas eu profetizo e declaro a cura de Deus sobre a tua vida nessa noite. Se você recebe, leva-na xerianda lamanaia. Aplauda lindamente o nome do Senhor. Eita, Deus maravilhoso. Segundo princípio, a Bíblia diz que estamos rodeados de uma tão grande nuvem e estamos embaraçados e amarrados. Diga assim para o seu irmão, diga: Deus não te amarra, o diabo é que amarra e você se amarra. Agora, sabe o que a Bíblia diz aqui no original? Se solte. Se solte. Vem cá, Eduardo, vem cá, vem cá. Vem cá, Eduardo, vem cá. Vem cá, Nielson, corre cá, Nielson. O que eu quero dizer é que se você já foi liberto e toda cédula de acusação que havia contra nós já foi cravada na cruz do Calvário, você tem poder e autoridade sobre serpentes e escorpiões e todo o poder das trevas. Ah, Deus me liberte. Ele já libertou. Você que está preso emocionalmente, Satanás diz: esse sonho você não vai viver não. Isso aqui você não vai conseguir chegar. Nisso aqui você não vai conseguir alcançar. Mas eu quero dizer para você e declarar que a última palavra não é minha, não é sua, mas é do Senhor. É Ele que determina. E quando Ele fala, está falado, prego batido e ponta virada. Amém? Abraça Ele aí, mas apertando Ele. Não é abraçar amor não, você vai amarrá-lo. Se solte, Eduardo. Se solte. Se solte. Jesus já quebrou os grilhões e as cadeias. Isso, se solte. Vai dar trabalho, mas se desamarre do passado. O que fizeram contra você, como agiram contra você, não importa. É tempo de amar, é tempo de perdoar. Como eu preguei domingo, as guerras na vida naturalmente já vêm. Não temos que procurar mais guerras. Quantos creem que já são libertos pelo poder do nome de Jesus? Diga aleluia e aplauda Ele. Deus grande, mais forte, mais forte, mais forte. Segundo princípio, para vencer o maligno, não dá uma cotovelada no seu irmão não, mas faz assim, se solta, meu irmão. Tu tá todo embaraçado. Quando tem um nó ali. Gente, teve uma ocasião que a minha filha Lorena, cadê Lorena? Tá por aí? Ela tem um cabelo na cintura, mas ela pequenininha, ela entrou no banheiro, pegou uma escova abençoada, para não dizer o contrário, enrolou aqui do lado do cabelo, enrolou, e ela demorando no banheiro, eu fui chamar, ele estava com a escova enrolada. Não tinha óleo de salada, não tinha creme, não tinha nada que tirasse o cabelo dela daquela escova. Eu disse: essa escova não é de Deus, ela é do cão. Arranca cabelo. Mas chegou um momento que eu tive que pegar a tesoura aí. Não cortei assim, mas cortei em degradê. E para libertar minha filha da escova, eu tive que cortar o cabelo dela e esmiuçar toda a escova. Diga para o seu irmão: se o nó estiver apertado, diga: se o nó estiver apertado, passa a tesoura. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Tem gente que vai abrir uma embalagem de presente, é tão linda aí. Eu pergunto aos irmãos assim: vocês se importam se eu rasgar?
Porque o conteúdo é mais importante do que a embalagem. Diga para o seu irmão: o conteúdo é mais importante do que a embalagem. Diga: você é mais importante. Rasga o que está fora, bota para torar. Deixa Deus te usar. Glorifique, seja intenso. Lutas vem, lutas financeiras, emocionais e espirituais, mas nenhuma delas é maior do que o nosso Deus. Se solte, se desamarre, e se não conseguir, passe a tesoura que tesoura. A Bíblia diz: revestimos de toda a armadura de Deus, para que no dia mau, havendo feito tudo, permanecereis firmes. Você tem o escudo, mas diga para o seu irmão: você também tem a espada do Espírito. Você tem a espada do Espírito. Passe essa espada nessa amarra, no que te prende, mas seja livre. Se você é livre, diga aleluia. Terceiro princípio, está escrito aqui: vencemos já a nuvem, vencemos o embaraço. E a Bíblia fala sobre o peso que está sobre nós, e fala sobre o pecado também. Não é só a questão do pecado, é a questão do peso, o fardo que nós carregamos. Muitas vezes você perdeu a sua identidade. Onde está o amor que você sentia? Onde está a paixão que queimava? Onde está a alegria de vir à casa do Senhor? Eu falei no último domingo que nós podemos mudar a forma das coisas, mas o ciclo não pode mudar a essência. A essência é Cristo e o amar. Por que ter intrigados? Por que querer se vingar? Porque a sua palavra tem que prevalecer. Deixa Deus fazer através de você. Deixa Deus ser exaltado através de você. Olha para o seu irmão com fé e diga: tira o peso. Faz assim nos ombros e diga: tira o peso. Tira o peso, está pesado demais. Por mais que você ame o marido, a esposa, o filho, a igreja, tira o peso. Você já tem uma cruz para carregar, e essa cruz não é uma pessoa, é a sua própria vida. Você não tem que carregar ninguém nas suas costas, você tem que ser suporte. Quando a Bíblia fala em Gálatas: suportai-vos, não é eu vou suportar o meu irmão, misericórdia, isso é uma desgraça, carne de pescoço, gente ruim, eu não aguento não, eu estou aqui a pulso, não é isso não, é dar suporte. Meu irmão, me dá a tua mão, meu irmão, se apoia aqui em mim. Você não tem que colocar o peso todo da pessoa sobre você, mas suporte, seja amável, manifeste a vida de Cristo, porque no final de tudo isso, Deus vai te honrar. Se você crê, diga aleluia. E último princípio, para fecharmos: olhando firmemente, está escrito, para Jesus, autor e consumador da fé. Está escrito no original sobre autor: olhando firmemente para aquele que começou tudo e para aquele que termina tudo. Nossa, você não entendeu não essa revelação, pelo amor de Deus. Diga assim para o seu irmão, diga: olhe firmemente. Olha nos olhos do seu irmão. Agora olha para frente, diga: para Jesus, autor e consumador. Para nós, o que é o autor? Quem escreve, quem consuma, quem termina. Mas vem do original grego, aquele que escreveu tudo, construiu tudo, começou tudo. É Ele mesmo que assina no fim, que coloca o ponto final. Quem começa termina.
termina. Por isso que a Bíblia diz que Ele é eterno, porque Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Por mais que eu tenha que exalar o bom cheiro de Cristo, não crie expectativa em mim como pastor. Eu sou hoje, eu não sou amanhã. Eu tenho falhas também. Não tenha, o pastor André isso e aquilo. Não, olhe para Jesus. Tudo bem que Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso não pode ser desculpa para a gente estar pecando, mas a fonte inesgotável é Ele. Olhe para Ele. Se tiver que exaltar, exalte Ele. O que eu quero é que você me ame. O que eu quero é te amar. Mas idolatria não. Olha para o alvo. Quando você for marcar qualquer coisa, marca lá a igreja. Porque a igreja, ela não passa. O pastor passa. O pastor, ele pode ser presidente hoje e amanhã não ser. Mas Jesus, Ele sempre será o Rei da glória. Hoje eu tenho um novo entendimento. Olhe para Ele, foque nele, porque este sim jamais vai te desamparar, te abandonar. Ele disse e continua dizendo: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e ainda as fará maiores, porque eu vou para o Pai. Quantos creem que é desse jeito? A Bíblia diz que nós somos como a névoa que logo vem e desaparece. Temos que manifestar Cristo, temos. Mas olha para Ele. Firme os seus olhos nele. Não importa o que aconteça, Ele sempre será o mesmo. As estações vão passar, os ciclos vão passar, e Ele não passará. Oh, meus lindos, como eu entendo tudo tão diferente. Nenhuma vaidade humana vale a pena. Não existe glamour nessa terra. Deus não divide a sua glória com ninguém, para ninguém. Olhe para Cristo, pense nele, respire Ele. Quão grande é o meu Deus.